confesso que convidar a gente para falar de Joana de Ângeles é um desafio gigantesco. Eu acho que desafio porque ela fala muitas verdades. Ela não poupa esforços em dar uma sacudida, né? E naturalmente levanta uma série de questionamentos, uma série de desconfortos. A gente se remexe na cadeira, a gente fecha o livro, não, depois eu termino, né? Eu levei, eu acho que umas 3 semanas para conseguir terminar de ler os 2 textos de referência que a casa nos deu, que foi o capítulo 6 do livro Atitudes Renovadas e o capítulo 20, para a gente falar sobre o verdadeiro tesouro. E assim, eu confesso que eu ainda estou bastante mexido, porque na realidade eu venho de um mergulho tarefeiros. Eu fiz palestra ontem aqui na reunião de manhã, estou fazendo palestra agora e vou fazer palestra segunda-feira, porque eu tinha trocado, né? Pediram para trocar porque eu estava na agenda da segunda passada. Ou seja, eu estou aí ao longo, né, num contato com uns 5 textos que, nossa, que remexida, né? E assim, eu tenho uma briga natural com Joana, né? Ela é um espírito que me perturba há algum tempo. Me perturbou numa jornada de uns 2 anos. Um amigo meu todo dia trazia uma citação de Joana por e-mail para a galera. E assim, um grupo de amigos, né? E, cara, era um inferno. Porque todo dia eu brigava com Joana, porque todo dia eu discordo dessa palavra, eu não entendo isso aqui, eu quero a fonte, porque eu preciso olhar o texto inteiro, uma citação só é complicada, porque mexe com os nossos valores, e ela sabe fazer isso de um jeitinho especial para quem conseguir superar o desafio da fala difícil, que é outro movimento, né? E de um olhar, ela fala de um lugar, né, que assim... nos traz muita dificuldade, que é um olhar terapêutico, que é um olhar daquele terapeuta que reconhece o sujeito doente, psiquiátrico muitas vezes, num tratamento, num processo, né, de análise, de terapia, tomando contato com suas próprias sombras. E aí, nesse contexto, falar de ego, falar de egoísmo, falar de narcisismo, para a gente falar do verdadeiro tesouro, é algo desafiador. Vamos tentar ver o que a gente faz nessas 3 horas e pouco que a gente tem. Porque eu vou contar para você. Isso dá assim muito material, né? A gente vai tentar condensar um pouco do que a gente refletiu. Eu fiz inclusive uma coisa que eu não costumo fazer, que é colocar um roteirinho, porque é muita coisa. Mas eu queria começar com vocês. Eu até tentei fazer um movimento lá em casa, mas aí não deu certo, eu fiquei brigando no computador e eu desisti. Mas eu acredito que muitos de vocês conheçam o texto, que eu acabei nem adaptando. Em sua missão de 5 anos, para explorar novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Vocês conhecem essa fala? Essa é a abertura do seriado Star Trek, lançado em 1966. Talvez hoje a gente possa dizer, né, em sua missão de uma vida, para explorar novos mundos, para explorar os mundos espirituais, para pesquisar novas formas de ver a realidade, para tomar contato com novas formas de pensamento, audaciosamente indo onde nós não nos lembramos. Porque de alguma forma essa informação está na gente e ela ecoa. E é um pouquinho disso que a gente queria começar a trabalhar. Bom, Mentes e Enchentes. Essa é uma poesia que eu escrevi no dia 18/3
já pensando nessa enxurrada de Joana de Ângeles na minha vida. Complexo emaranhado de fios, coletivos dos pensamentos, humanidade que corre pelos rios, vive o momento. De longe, a unidade, na margem, a diversidade, em loco, caos e beleza. Correnteza de forças aderentes, contradições e conciliações, convocações e convites, predições e imprevisões. Corrente de fluxo contínuo, comportamento descrito, resultado imediato e incerto. No infinito, a prosperidade por certo. É mente que segue no rio da vida. Emaranhada é semente que germina e é germinada. Criatura alada, livre das margens, contida, por si mesmo transborda. Borda e fertiliza. Viraliza e segue, redefinindo bordas. Enchentes de singular beleza, prosperidade e, por vezes, singeleza. Eu fiquei catando nos meus escritos, mas de todas as 4 ou 5 poesias que eu escrevi em função desse movimento, eu acho que essa diz muito respeito a essa perspectiva nossa. Atenção, isso me custou um processo depressivo, 3 anos de tratamento. Individualidades imortais criadas por uma potência soberanamente boa e justa, destinados a conquistar a felicidade através de nossos próprios esforços e detentores de todos os recursos necessários e suficientes para empreender essa jornada. Esse mantra que eu repeti exaustivamente foi uma luta, eu num processo depressivo, tentando conciliar os conhecimentos espíritas e os sentimentos conturbados do sujeito humano encarnado, sofrendo as dificuldades, as dores, os desafios, as afrontas, as frustrações, os sonhos quebrados, a dificuldade de me enxergar enquanto ser, desafiado em dimensões que até então me eram desconhecidas. Mas esse ser, esse mesmo ser que somos todos nós, cada um de nós é repetidor desses mantras. Mas somos repetidores inconscientes ainda. Ainda não conseguimos assimilar em profundidade o que significa sermos criaturas imortais, criadas por uma potência soberanamente boa e justa. Ainda não conseguimos pensar com clareza sobre essa dinâmica que é estarmos destinados à felicidade, mas tendo que construí-la passo a passo, enxadada a enxadada, muda a muda plantada com o suor de nossos corpos nesta terra que por vezes nos parece um terreno ingrato, árido, insólido, adverso, sem conseguirmos muitas vezes enxergar a riqueza de recursos que está ao alcance de nossas mãos. E nesse grande desafio é que nós vamos construindo, ou pelo menos tentando construir as nossas jornadas, significarmos os nossos propósitos e atrevidamente, audaciosamente tentando ir onde nenhum de nós jamais foi. Num sentido de uma busca de um lugar de prosperidade, de um lugar de felicidade, de um lugar de autoencontro com uma essência perdida, com o valor que a gente sabe que existe, sente que existe, a nossa essência diz existir, mas que nós não conseguimos encontrar com facilidade. Bom,
Consegui vencer o primeiro pedaço. Eu esqueci de dizer que eu falo muito, mas vocês podem interromper a qualquer momento. Se eu estiver muito rápido também, porque às vezes o pensamento vai, né, tentando condensar, e o objetivo não é falar do roteiro inteiro, é tentar trabalhar com vocês. Então sintam-se à vontade para interromper também. Ok? Bom, respiramos? Todos acompanharam? Quem conseguiu acompanhar, levanta a mão aí. Ih, tem uma galera que eu acho que está meio dispersa. Quem não acompanhou, levanta a mão. Bom, isso é importante. A gente pensar que às vezes a gente tem dificuldade nesse mergulho. Disse-me um jovem nesses meus papos muito filosóficos uma vez, porque eu faço evangelização, eu coordeno um núcleo de evangelização na Rocinha, na Casa Maria de Nazaré, e por vezes a gente acaba tendo que entrar em sala para fazer uma substituição, para fazer uma colocação, e ele falou: cara, esse negócio aí é muito confuso. Eu falei: pois é por isso que a gente está nadando abraçadas largas, andando por um canto, andando por outro, tentando buscar, tentando responder, tentando lidar com esse movimento de ansiedade, às vezes sem achar resposta, se perdendo, aí muda de religião, muda de centro espírita, diz que não tem mais religião, aí vira budista, vira hinduísta, vira ateu e volta de novo e passa uma vida nessa busca. Aí larga marido, acha outro marido, larga a esposa, aí volta com a outra, e nessa movimentação a gente está tentando buscar alguma coisa. E é sobre essa busca que a gente está conversando. Melhorou agora? Traduzi tudo de um jeito diferente. Ok? Nesse contexto, a doutrina espírita ela traz um firmamento para a gente. E eu trago o contexto de firmamento numa provocação, me apropriando do firmamento lá da Umbanda. Aquele altar no centro do terreiro, em torno do qual tudo gira, todas as histórias, toda a vida do centro, todas as entidades reverenciam aquele espaço como sendo um ponto de ancoragem. E é esse conceito que eu gostaria de trazer para a gente. Talvez eu pudesse trazer sobre uma outra figura, o norte, que norteia o nosso olhar. Aliás, eu não sei porque que não é o sul, mas ok, isso fica para uma outra discussão, né? A própria ideia de nortear, estou procurando o meu norte, tem a ver com essa busca. Talvez a gente pudesse dizer assim, esse firmamento, né? Estou procurando Cristo, estou procurando a salvação, estou procurando o meu propósito. Tem várias formas a gente dizer a mesma coisa. O fato é que, de alguma forma, a doutrina espírita nos diz que a dificuldade em acharmos este prumo, para falar de uma outra forma diferente, a mesma coisa, se encontra exatamente no fato de que ainda somos criaturas míopes, criaturas cegas, que são incapazes de entrar na sua própria realidade com mais profundidade. De que realidade é essa que a gente está falando? Esse foi um choque. Quando Kardec, há 150 anos, começa a pesquisar e descobre que aquelas criaturas que se manifestavam com inteligência, que eram as almas penadas das casas, eram na realidade os próprios homens que haviam ombreado lado a lado como parceiros de trabalho, como parceiros de guerra, como parceiros de família, que vinham trazer notícias do pós-mortem, que vinham anunciar que a vida era muito mais do que simplesmente essa nossa dimensão. E nessa pesquisa Kardec descobre que a nossa dificuldade se encontra exatamente porque ainda não conseguimos colocar um pé com mais propriedade nessa dimensão espiritual. E talvez o nosso grande desafio hoje para pensar sobre esse verdadeiro tesouro, já estou dando o spoiler do final, é exatamente esse. Não é mais pensarmos
sobre os valores espirituais, mas sim como traçarmos uma ponte entre as nossas construções atuais, que foi o melhor possível que conseguimos construir até agora, e esse ideal longínquo que se encontra além da nossa visão, que se encontra de uma forma poética além do horizonte, no alto do Olimpo, para além das nuvens, nas estrelas. Como traçarmos esta jornada? Bom, talvez aí comece a entrar Joana de Ângeles com sua precisão, quando ela nos diz que talvez um dos pontos importantes de ancoragem para nós seja pensarmos: será que estamos insatisfeitos com nossos estados de vida atual? Alguém aqui sofre? Eu vou levantar 2 mãos logo, para ninguém ficar constrangido. Gente, esse sofrimento é qualquer coisa. É a dificuldade de conseguirmos conquistar os nossos sonhos. É a dificuldade de lidarmos com os nossos filhos, muitas vezes problemáticos. É a dificuldade de vencermos alguns dos nossos vícios. São as dores que muitas vezes nos acometem o corpo. Doenças que muitas vezes são de difícil cura. São as próprias dores naturais do movimento que nós precisamos fazer, porque entendemos que precisamos dar um salto de prosperidade, às vezes na vida material, e de todo o esforço que isso exige. Agora há pouco eu conversava com ela sobre um desses esforços. Eu estou distante dessa casa, uma casa que eu tanto amo, de companheiros com quem eu trabalhei durante um período considerável, porque eu estou num movimento de investimento profissional, de investimento autoral, e isso está me consumindo tanto que sobra pouco tempo. E aí entra uma Joana de Ângeles e faz uma enxurrada na história toda e diz assim: peraí, para e faz um amarrado nessa história toda. Mas são desses sofrimentos de que a gente está falando. Ela nos diz o seguinte: olha, se você está mapeando um sofrimento e você está insatisfeito, bom, deixa eu fazer outra checagem importante. Alguém aqui está satisfeito com seus sofrimentos? Eu acho que todos nós queremos nos ver livres deles, né? Então, é necessário fazer um movimento de busca, de tentar reler, de tentar entender essa realidade que te cerca. Exaure todos os recursos que você consegue alcançar. Nos diz Leon Denis no livro Grande Enigma. Mas não te limita à pobreza dos teus sentidos. Usa a poesia, usa a imaginação, usa a criatividade, deixa que esse sentimento ecloda de dentro de você e te sintonize com outras questões, com outros valores, com outros olhares. Por isso que eu comecei com Star Trek. Para a gente pensar que nessa jornada a gente está num movimento de usar os recursos que tem, os recursos que pode, de considerarmos-nos sim como seres privilegiados. E eu digo privilegiado do ponto de vista material, porque temos liberdade de credo, talvez nem tanto, mas temos uma boa liberdade de credo. Temos uma capacidade de articularmos nossas falas, temos uma certa liberdade para ir e vir, para estarmos nos lugares que queremos, com as pessoas que queremos. Tivemos acesso a um certo grau de instrução, temos um certo poder aquisitivo, temos uma certa possibilidade de significarmos as coisas. E quando nós balizamos estes números em relação aos demais, naturalmente surge até mesmo um certo sentimento de prepotência, tipo, eu estou melhor do que muito mais do que a metade da população.
Na realidade, outro dia eu estava olhando os números e disse assim, caraca, com esse saláriozinho ruim que eu tenho, eu estou entre os 2% da população brasileira. E eu acredito que a grande maioria de nós aqui também, pelo simples fato de sabermos ler, escrever e interpretar. Pelo simples fato de estarmos podendo optar por investir 1h30, 2 horas para vir a um núcleo religioso. Muitas vezes por estarmos morando perto do trabalho, termos um carro na nossa garagem. Com todo o esforço, repito, que estas questões signifiquem para nós, porque eu não estou dizendo que foi fácil. Talvez para alguns sim, mas eu acredito que para a maioria não. Mas essa sensação nos traz um sentido de poder, um sentido de nos acharmos efetivamente superiores, porque encontramos a fórmula para solucionar pelo menos parte dos problemas materiais, dos dramas da vida. Bom, isso é uma verdade, mas descobrimos uma outra gama de sofrimentos e dificuldades que não tínhamos sequer dimensão até conquistarmos o que conquistamos. Pagar imposto é uma delas. Pagar imposto e não ver o resultado desses impostos de forma efetiva em serviços para mim mesmo, para a minha sociedade, é outra. Ter condições de olhar para a nossa história e dizer assim, caramba, estamos repetindo erros do passado, porque sou capaz de analisar criticamente, é um outro sofrimento que surge naturalmente, porque estou entre os 2% da população. Qual é a provocação com isso? Talvez nós não sejamos melhores do que a grande maioria, no cômputo geral. Talvez nós apenas estejamos ocupando um espaço diferenciado que nos traga condições de fazer construções diferentes. E isso, Joana, nos provoca ao pensamento exatamente na hora em que ela diz: olha para a tua insatisfação, olha para o teu sofrimento, olha para a tua dificuldade, olha para o adoecimento a que você está se sujeitando, porque você vive com medo e de uma forma às vezes irascível. Quem quiser aprofundar mais o assunto, capítulo 28 do Renovando Atitudes, tema da palestra da sexta-feira. Emoções básicas. Joana nos fala que são apenas 3. Dessas 3 derivam todas as outras. E das 3, 2 são o medo e a iracidade. Eu queria só citar que a indignação é derivado da iracidade. Comprar seguro, assegurar patrimônio, fazer previdência privada é derivado direto do medo. Só para a gente pensar um pouco. Como essas emoções básicas dirigem as nossas vidas, porque afinal de contas, como será a minha aposentadoria, como será a minha segurança? E eu não estou dizendo aqui que está errado. Eu estou situando para a gente pensar como essas emoções básicas norteiam ainda as nossas vidas, mas principalmente, elas estão baseadas num sentido puramente material, no sentido da escassez, do tempo curto de vida. Meu tempo curto são 150 anos, essa é minha meta encarnatória. Não sei a de vocês. Mas é fato que todos nós, conforme Mozart falou no início, vamos viver esse fenômeno chamado morte. Desculpa avisar isso para vocês de novo pela segunda vez no dia. Mas todo mundo aqui vai morrer. O corpo, o espírito continua. A gente já soube disso também, né? Bom, então talvez a gente possa pensar de uma outra forma sobre esses sentimentos de raiva, de rancor, de iracidade, né? Esse sentimento combativo que tenta nos preservar
talvez a gente possa pensar sobre esse sentimento de medo que de alguma forma tenta nos preservar. Porque eles estão nos consumindo muitas vezes, porque nós estamos inserindo uma carga de adrenalina nos nossos corpos que estão nos adoecendo. A necessidade de nós firmarmos a nossa identidade, porque eu sou Guilherme Frankel, porque eu tenho 1000 e não sei quantos amigos no Facebook, porque a minha fala chega a milhões de pessoas. Mentira. Mas só para a gente brincar um pouco com essa ideia de como é importante para a gente firmar essa nossa autoridade identitária, a tal ponto que a gente chega a colocar o dedo em riste para os nossos filhos e dizer assim: quem é você para me questionar? Já passaram por isso? De alguma forma? E aí o nosso sentimento, ao invés de ser um sentimento de olhar, olha que coisa legal, ele está com uma força na sua autoridade identitária, nós nos sentimos ameaçados e dizemos assim: pro quarto de castigo, 3 semanas sem televisão, 4 meses sem sair, 50% de penalidade mesada e por aí vai. Estou extrapolando, né? Mas para a gente pensar se não é um pouco assim que a gente tem feito, se não é um pouco assim que as nossas autoridades se portam na nossa sociedade hoje, se não é um pouco assim que nós nos portamos no trânsito, na hora em que incidentes leves acabam virando uma discussão gigantesca. É interessante pensarmos que o que está por trás disso é exatamente essa autoridade da identidade, como se precisássemos o tempo todo afirmar quem somos. Que espaço é esse que ocupamos? Porque o meu direito. Esse é o segundo trecho. Conseguimos caminhar até aqui? Tá todo mundo incomodado, né? Porque é uma fala que dá uma sacudida, porque Joana faz isso exatamente quando ela vai falar da história do narcisismo. Essa fala, mas aí eu trago um outro olhar. Essa construção da identidade, ela é essencial para a nossa jornada. Porque como nos disse lá o Star Trek, audaciosamente indo onde jamais fomos. Ser audacioso é ser inovador, é ser questionador. E para sermos inovadores e questionadores, precisamos ter certeza de alguma coisa. É ou não? É preciso termos forte essa identidade de quem somos. E muitos de nós, espíritos encarnados imperfeitos, ainda estamos no fortalecimento dessa identidade. Pô, Guilherme, então você está dizendo que tudo bem ser narcisista? Eu estou dizendo que talvez esse seja um patamar da nossa jornada. Que é natural sim vivermos procurando os likes, os compartilhar, os reconhecimentos, os diplomas. Que é natural sim querermos ser respeitados. Mas Joana nos diz que esse movimento tem um olhar, tem uma outra face. Que quando extrapolado, quando exagerado, apresenta a face do adoecimento. Olha a história de novo. O medo de sermos extintos, de termos a nossa identidade apagada. A iracidade porque não nos permitem mantermos a nossa identidade, porque não nos dão espaço de fala, porque não nos dão toda a liberdade que queremos. Faz com que nós subamos e tentemos nos projetar sobre o outro para garantir a nossa existência. Nessa movimentação, Joana nos traz a importância de uma terceira emoção básica. Quem arrisca? Qual seria? Amor. Você leu o capítulo, né, danadinha? Amor. O amor e todas as suas derivações. Mas o amor, ele traz uma dimensão diferente.
Porque essa é uma emoção chamada amor, é uma emoção relacional. Ela pressupõe que nós saiamos de dentro de nós mesmos, que nós sejamos capazes de dar um passo para fora desse circuito de garantia de nossa existência para abraçarmos o contato com o outro, das mais variadas formas. O impulso sexual, a afetividade entre amigos, o sentimento de amor entre família, a ideia de irmandade, o amor pleno, como exemplificado por Jesus, entre outras tantas manifestações. É necessário repensarmos, portanto, segundo Joana, esse processo de construção de identidade. E aí a gente para e pensa assim, sim, mas como é que eu amo então? O Mozart trouxe uma dica. Ele falou da importância do trabalho. O trabalho não no sentido daquele trabalho remunerado, mas do esforço daquele que tem um patrimônio construído. Patrimônio não necessariamente material. Aquele que reconhece algo que possui e procura colocar esse algo a serviço do outro. Nesse mar, nesse universo de possíveis relações. Bom, e aí a gente começa entrando no outro capítulo, que serve de base para a nossa referência. Porque se ser audacioso é tentarmos ser autênticos, inovadores, se é reconhecermos um novo olhar de vida, se é reconhecermos como cientistas, como buscadores de uma outra realidade, se é dizer que todo este tesouro material que está à nossa disposição, por mais que me traga conforto, não está sendo suficiente para suprir essa minha dor interna. Porque por mais esforços que eu faça para amar, mas sempre tem aquele cara do partido oposto ao meu. Sempre tem aquele cara que torce para o outro time. Sempre tem aquele espírito de porco que traz um outro plano no meu projeto. Sempre tem aquele que me espeta, que me desafia. Como olhar para ele e construir esse olhar de amor? E aí talvez nesse movimento a gente precise começar a pensar que é necessário talvez ressignificar o que significa sermos quem somos. Quem você é? Não precisa dizer nome, sobrenome, CPF não, para não se comprometer. Pois é, o Mozart já está treinado nisso. Mas olha como é interessante pensar. Eu tento me convencer, exatamente. Ele é um espírito imortal. O meu mantra, quando eu estou em crise de identidade, em crise de tudo, eu começo a repetir para ver se eu consigo me convencer que eu sou um espírito imortal. Que há coisas que vão para além dessa minha meta de 150 anos de encarnação. Qual? Calma sobre isso? Sobre ser um espírito imortal. Ser um espírito imortal destinado a conquistar a felicidade através dos próprios esforços. Ou seja, temos um propósito de conquista de um espaço na criação que é um espaço que nos deixará felizes. Mas é um espaço que depende do nosso movimento de conquistar esse espaço. De entendermos que relações são essas que nos unem. Que lugar é esse que eu ocupo? Criados por uma potência soberanamente boa e justa. Quem é essa potência? Eu até hoje não sei bem. Tem uns que dizem que é Deus. Tem uns que dizem que é Thor. Tem uns que dizem que é Jeová. A doutrina espírita diz que é algo, nem diz que é uma pessoa, mas que rege a vida num sentido de justiça, de abraçamento. Não é alguém que está jogando contra, é alguém que está jogando a favor, apesar de todas as dificuldades, porque a gente não consegue ver bem a vida. E
temos os recursos que a gente precisa. Talvez precisemos ser mais criativos na utilização desses recursos, mais operosos para identificá-los e colocá-los a nosso serviço no dia a dia. E é exatamente essa hora que Joana nos diz assim: então, é preciso que eu me identifique para além dessa identidade Guilherme Frankel. É necessário que eu me identifique com essa identidade que é imortal, que transcende o Guilherme Frankel, que teve várias encarnações antes dessa, embora não se lembre, e que traz um legado de todos os sentimentos construídos, todas as emoções vividas, de todos os conhecimentos construídos, de todos os hábitos automatizados, mas que tem uma jornada de felicidade que pressupõe que a gente vai ter que dar uma mexida nesse recurso que a gente tem. Nesse movimento em que nós ampliamos o nosso círculo, a gente vai percebendo que, ok, é importante que eu seja Guilherme Frankel, mas é importante que eu seja Guilherme Frankel andando junto com ela, andando junto com ela, andando junto com todos num movimento, mobilizando energias, mobilizando potenciais, porque muitas das curas para essas doenças, esses sofrimentos que eu vivencio hoje, se resolvem nesse fluxo, nessa troca. Muitos dos conhecimentos que eu não tenho hoje surgem a partir desse contato com o outro. Quando eu reforço só a minha identidade, eu estou me distanciando do outro. E daí exatamente a ideia de adoecimento que Joana nos traz. Esse é o terceiro ponto, para a gente ir caminhando para o final já. Ó. Conseguimos sobreviver até aqui? Bom, o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que esse processo todo que a gente está passando, todo esse incômodo, todas essas dificuldades, é um processo natural. Porque a gente vem caminhando, construindo respostas instintivas baseadas nas necessidades materiais. Sobrevivência a qualquer custo. Perpetuação da nossa espécie a qualquer custo. Quando a gente se percebeu enquanto identidade, nos diz Lázaro, descobrimos que nós podíamos usar o nosso potencial, a nossa inteligência, para muito mais do que simplesmente sobrevivermos. Descobrimos a miríade de sensações. Gente, que coisa maravilhosa passar uma tarde numa churrascaria. Que coisa maravilhosa me deleitar com determinadas questões. Cada um tem a sua, né? A minha churrascaria, o problema é que eu preciso trabalhar lá. Mas cada um de nós mapeia algo na matéria que nos traz uma sensação boa, que nos estimula, que faz com que nós queiramos mais. Mas sempre que nós extrapolamos nessa busca, nesse experimentar, o que acontece? Vem o sal de frutas no final da tarde. Vem 2 ou 3 dias de rebordosa do organismo por aquele excesso de proteína, excesso de gordura. E aí a gente para e pensa assim, ok, é muito bom, mas precisa ter um propósito melhor. Aí a gente chama os amigos para ir para a churrascaria. Aí a gente vai descobrindo que para além dessas sensações, existe a construção dos sentimentos, o fortalecimento de uns como a ideia da amizade e a quebra, a redução de outros, como os ódios, como os rancores, como as indiferenças, que trazem para a gente um outro olhar de vida. E aí pode ser que a nossa dimensão narcísica ainda faça com que a gente tire selfie na churrascaria e poste para os outros morrerem de inveja, porque a galera tá lá. Tá aqui comigo. Né? Tá aqui comigo, eu tô aqui, né? Eu sou o bom. Mas naquele momento de construção, junto com o fortalecimento da identidade narcísica,
há um investimento na construção das emoções e dos sentimentos do amor. Vocês se identificam nessa jornada? Todos vocês? É um pouco da gente, né? E aí Lázaro nos diz que passada, né, à medida que a gente vai entendendo essa dinâmica da vida, e a gente vai sofrendo, porque só viver o material não resolve, a gente começa a construir os sentimentos, descobre a maravilha que é, e aí a gente vai se depurando no sentido de começarmos a usar os recursos materiais de uma forma mais adequada, a colocar a serviço o que está em nossas mãos, não no sentido de distribuir, mas no sentido de compartilhar. E o material tem a ver também com a quantidade de conhecimentos que a gente traz, tem a ver com os livros que a gente tem na nossa livraria, na nossa biblioteca, tem a ver com o nosso saber, tem a ver com a possibilidade de ajudarmos a construção do dia do outro, com um sorriso, com um bom dia, ou às vezes simplesmente com um silêncio, porque muitas vezes é o melhor que a gente consegue dar para aquele que está nos perturbando. Tem a ver com o curtir e compartilhar a foto do amigo na churrascaria, porque, cara, olha só que coisa legal, ele conseguiu se reunir com aquela turma lá na formação, e, cara, que coisa boa, ele está celebrando a vida, a amizade, a gente conseguir se felicitar ao invés de invejar aquele movimento, e nos sentirmos estimulados por nossa vez a construirmos também esses movimentos, a nos inserirmos na vida, a investirmos nesta construção de uma rede de relações vigorosa, poderosa, de mútuo apoio, mesmo que seja no campo virtual, curtindo e compartilhando. Quando a gente consegue trazer isso para o material, então, nossa, é um grande ganho. Bom, e o que isso tem a ver com a Páscoa? Porque eu não podia deixar de fazer essa ponte. Esse enfraquecimento da nossa luta para firmarmos essa identidade narcísica, para que possamos viver um pouco melhor em partilha com o outro. Essa busca por resolvermos ou tentarmos de alguma forma resolvermos, vivermos mais em paz, vivermos com mais proatividade na transformação de nossa sociedade. Eu pensei muito sobre isso. E talvez um dos grandes símbolos que nessa fala toda que surge seja uma figura que para mim é muito forte. É alvo inclusive de um livro que eu estou escrevendo, que é Simão Pedro. Aquele homem autêntico, empreendedor nato, questionador, estava sempre ali no pé de Jesus, querendo saber por quê, questionando as coisas, meio que duvidando daquele movimento. Aquele cara atrevido, aquele cara audacioso, que no meio da tempestade, quando o barco estava arriscando virar, quando estava todo mundo morrendo de medo daquela assombração que era vista à distância na escuridão, que se anuncia como Jesus, ele diz assim: eu ainda duvido, se você é Jesus, faz com que eu ande até aí. Isso é identidade. E Jesus acolhe, porque temos acesso a todos os recursos necessários e suficientes para construir essa jornada. E Jesus estende a mão e a gente sabe qual é o resultado dessa história, né? Ele anda, ele dá uns passos, mas quando ele vê que ele está fazendo o improvável, andando sobre a água, ele balança. A emoção do medo é forte. E ele afunda. E o Cristo o resgata e o leva em segurança, para que ele pudesse seguir com seus pensamentos. E exatamente na noite que antecede a prisão do Cristo,
quando estão todos reunidos, celebrando o pulo do anjo, o Pessah judaico, que salvou, que resguardou todos os filhos primogênitos dos judeus, antes do derradeiro momento da libertação dos judeus do jugo dos egípcios. O Cristo se despede daqueles homens e mulheres valorosos, em especial dos seus 12 apóstolos, e diz que ele estaria indo para onde os demais não poderiam acompanhá-lo. E Pedro, atrevido como sempre, é o único que toma a fala e diz assim: mas Senhor, eu vou com você aonde for, porque eu te amo. E Jesus diz: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Preste atenção. E ele nega, porque ele está certo de sua identidade, ele está certo do seu amor, ele está certo de tudo que ele construiu. Mas quando o bicho pega, quando Judas anuncia quem é Jesus e Jesus é preso, bate aquele medinho. E ao andar pelas ruas solitário e sem rumo, e ao ser reconhecido 3 vezes antes que o galo cantasse, Pedro nega. E durante toda uma vida, a sua construção foi exatamente de resgatar aquele olhar espiritual, porque ele sente que foi fraco, ele sente que ele é um espírito imortal, mas que ele ainda não conseguia dar este passo espiritual, que é um homem material, que teme, mas um temor que foi sustentado durante uma jornada de anos de dificuldades, de desafios, de muitas amizades, de muitos amores, de muitas construções positivas e de muitos milagres. Porque o Cristo mostrou que tudo aquilo que ele havia falado não era uma ilusão. Porque todos viram o corpo daquele homem ser retirado da cruz sem vida. E aquele mesmo homem retorna para dar conta aos 12 e resgatar a força da mensagem espiritual. Pensar em Páscoa é pensarmos nessa construção, nesse fortalecimento que esta experiência espiritual nos traz, para que possamos afrouxar um pouco essas fronteiras narcísicas, estas fronteiras egóicas da autopreservação a qualquer custo, para que possamos estar um pouco mais permeáveis a outros recursos, a outras informações, a outros olhares, para que possamos sentir mais evidentemente a presença da realidade espiritual da qual fazemos parte. É coroar, resgatando a ideia do verdadeiro tesouro, que é este patrimônio que nós conseguimos construir aqui, de ampliação de nosso olhar espiritual, de ampliação de nossas competências de amor, de fortalecimento, de enraizamento na vida enquanto sentirmos necessidade, mas que esse enraizamento seja feito com o vigor daquele que olha para o alto, buscando o sol, buscando as estrelas, buscando a transcendência, não apenas a vida material. É claro que Joana fala tudo isso de um outro jeito, do jeito Joana, que eu não conseguiria. Mas eu deixo o convite para vocês. Leiam os capítulos 6, 20 e 28 do Atitudes Renovadas. Façam a ponte com tudo isso que a gente conversou, mas principalmente deixem-se permear por essa experiência que é simbólica
mas que carrega vínculos com nossas realidades espirituais. Deixemos transparecer para o nosso consciente, para os nossos sonhos, para o nosso imaginário, essa visão de que sim, eu tenho direito de ser feliz, mas sim, essa felicidade só se fará quando eu abraçar uma realidade que eu ainda estou pesquisando e que, portanto, há esforço a ser feito, a construção de sentimentos, a desmonte de outros sentimentos, a vivências que precisam ser experimentadas. Vivências estas que só são possíveis através da relação com o outro, que em alguns casos temos evitado. Possamos ser mais abertos, possamos tentar exercer esse olhar mais espiritual, possamos investir cada vez mais neste tesouro. Como é que a traça não corrói e a ferrugem não consome, né? Porque de prático, quando nossos corpos tombarem mortos para um lado e nós nos levantarmos com toda a nossa capacidade espiritual, detentores de toda uma história, poderemos dizer assim: que belos passos fui capaz de dar nesta vida. Que construções magníficas, apesar dos tropeços, apesar das dificuldades, mas eu me aprumei um pouquinho mais como espírito. Que essa Páscoa sirva para a gente como esse movimento para estarmos alertas para a necessidade de vivermos com intensidade essas três emoções: a ira, o medo, mas atualmente, principalmente, o amor, que nos fortalece, que nos cura, que nos ajuda a construirmos resiliência para seguirmos apesar de, para irmos em frente, para buscarmos o que nos é de direito, essa felicidade que tanto almejamos e que está inscrita na lei de justiça e que, portanto, é acessível a todos nós. Gente, eu espero que eu não tenha dado um curto-circuito muito forte aí. Peço desculpas se a viagem foi muito profunda, mas a gente espera que a gente possa entrar nesse domingo de Páscoa com um ânimo renovado, um ânimo de desejo de nos espiritualizarmos cada vez mais, para virmos cada vez mais a melhor reunião do Tarefeiros, para estarmos aqui no sábado. E vocês sabem por que ela é a melhor reunião? Eu vou contar para vocês os segredos. Porque é a reunião que vocês escolheram. É o espaço, é o campo onde vocês podem construir relações. Por isso que é a melhor reunião. Foi a reunião que vocês escolheram. É a reunião que nós escolhemos para trilharmos esses passos, para caminharmos juntos.